Pessoal, estou recebendo aqui uma carta de agradecimento do podcast Expresso Leste. Vou até colocar aqui o óculos. E o Marcelo Bento, que é esse meu amigão aqui, que está fazendo história também com o meu grupo de amizades aqui. Nos deu esse prazer, essa gentileza de com a sua equipe aí nos entrevistar. E aqui eu estou recebendo hoje é quarta-feira, uma carta de agradecimento. E eu sou o primeiro, né, dos convidados que está recebendo isso aqui. Todos vão receber. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, Marcelo. Quero agradecer a você, a sua equipe, todo mundo elogiando, simplesmente todo mundo elogiando. Eu não conhecia esse sistema de podcast onde... Eu acho muito bacana isso aqui. Eu acho que isso aí não é nem o futuro, é o presente, né? De você estar ali, a sua vida sendo contada de uma maneira bem prática, objetiva, rápida, né? E o que eu mais gostei é o seguinte, você não precisa assistir, você vai ouvir. Porque eu sou do rádio, né? Então eu acho legal isso aqui. E olha, eu tenho uma lista aqui de pessoas do meio artístico, jornalístico, eu já falei até com o Marcelo aqui em off, que entraram em contato comigo e falaram assim, onde eu acho o livro? O pessoal está pensando que ele já tem um livro. Eu vou até aproveitar essa oportunidade, viu, Marcelo? Você vai ser padrinho disso. Se tiver algum editor, de repente, a ideia é essa. A gente tem um audiobook dentro do canal Estação Imprensa, que é o nosso canal, que é a sugestão, inclusive, da jornalista Janaína Aparecida Xavier, que é minha filha. Porque, vamos falar português, claro. Quem é que tem grana para investir no livro? Não tem. Dizem na vida, viu, Marcelo, que é o seguinte, o homem, de modo geral, ele tem que ter, na vida, para ele ser um homem completo, ele tem que ter filhos, né? Um filho pelo menos, eu tenho 2, um casal maravilhoso, a Janaína e o Edgar. Eu plantei, tem que plantar árvores, eu já plantei quantas árvores, porque já tem aqui na Zona Leste, eu vou lembrar do Toninho do Jornal, eu vou lembrar de gente maravilhosa, mas o Toninho do Jornal, que eu não citei o nome dele no podcast, estou lançando aqui, é o nome do Toninho do Jornal que está no céu. Plantei árvores com ele, eu lembro disso aqui. E fora isso, você tem que escrever um livro. Então, ter filhos, eu tenho 2 filhos. Plantar árvores, eu já plantei várias. E escrever um livro. Eu não escrevi um livro, mas o Marcelo me ajudou, através do podcast, a chamar a atenção das pessoas que estão pensando, cadê o livro? Eu estou aguardando também, então, alguém, um editor aí, dono de, eu quero investir no livro, está à disposição. Por quê? Porque em capítulos, toda semana, eu estou falando um pouquinho da minha vida. O Marcelo, na Assembleia, quando nós nos encontramos exatamente há uma semana atrás, falei um pouquinho, conversando com ele, olha, você vai ser o próximo convidado. Porque ele percebeu que eu tenho história pra caramba pra falar, né? E nesse podcast, é claro, obviamente que faltou muita coisa, porque o podcast não é uma novela, né? É podcast. E eu quero mais uma vez expressar, fiquei emocionado mesmo. Eu falei para o Marcelo há pouco, eu não costumo gostar da minha voz, de ouvir 2 vezes, muito menos vídeos. Né? Até o programa do jogo, quando eu fui, eu nunca assisti a minha participação, nunca assisti, porque eu não gostei, mas ainda bem que 14 milhões e meio no dia gostaram, né? Então eu quero agradecer aqui, olha, deixar bem em destaque o podcast, aqui, podcast Expresso Leste. Olha o negócio chique aqui, que eu não conhecia nada disso aqui, a modernidade. Nós fizemos o teste aqui, pelo QR Code, e eu quero pedir para vocês, não é nem Estação Imprensa, eu quero que vocês todos que estão me assistindo agora, e não pelo fato, mas também porque eu fui entrevistado, mas tem outros colegas, né, outros profissionais sendo valorizados pelo podcast Expresso Leste no YouTube. Então quando você vai lá nos prestigiar, além de você curtir, por gentileza, vai lá, se inscreve. É fortalecimento do canal, principalmente você que gosta de histórias verdadeiras. É Expresso Leste e a internet era mundial, mas especialmente você da Zona Leste, São Miguel, Itaim, toda a região da Zona Leste, mas o mundo todo, né? O Brasil, o mundo. Vai lá, o podcast Expresso Leste. Além da minha entrevista, tem pessoas maravilhosas e o Marcelo tem muitas novidades por aí. Então, por isso que é importante, você vai receber a notificação de que jeito? Você indo lá, assistindo a minha entrevista de outros colegas e se inscrever. Por quê? Porque automaticamente você vai receber a notificação e vai saber quando tem novas entrevistas. Só para terminar aqui, eu falo pra caramba, parece radialista, né? Só para terminar, é o seguinte,
tudo que a gente faz, nossos projetos, se a gente não coloca em prática, por algum motivo, hoje não colocou, amanhã vai surgindo novidades. E a vida da gente é essa. Eu não acredito que eu conheci o Marcelo Bento, já conheci ele de nome, e não foi por acaso. E por que eu conheci ele agora? Porque era para ser agora, está escrito lá em cima. Então, eu estou muito feliz, porque isso aqui está fazendo parte também dos 40 anos de rádio. Conhecendo fisicamente, pessoalmente, meu novo amigo Marcelo Bento, que tem um nome forte no jornalismo, na Zona Leste, o seu jornal. A gente sabe como é duro manter um jornal, e ele está aí com o seu podcast, qualidade. Não adianta você ter um podcast e não ter conteúdo. A gente vê um bocado de podcast. O senhor só veio aí de podcast, mas vamos diferenciar podcast, Expresso Leste. Obrigado, Marcelo. Grande abraço.